Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores, se não a maior, revolução tecnológica do nosso tempo. Como os computadores aprenderam a ver. E olha, essa é uma história que não começa com chips de silício, não. Começa com biologia. E ela está mudando completamente o jogo da inteligência artificial. Para a gente entender o tamanho do que é a visão computacional, a gente precisa voltar no tempo. E assim, muito tempo mesmo. A gente está falando do que os biólogos chamam de Big Bang da evolução. Imagina só, antes de existirem olhos, a vida era bem mais simples, né? Super reativa. Mas aí, no momento em que os primeiros seres vivos desenvolveram a visão, pronto, o mundo mudou para sempre. A visão virou o motor da complexidade na Terra. Então, da mesma forma que a visão biológica inaugurou uma era totalmente nova para o nosso planeta, a busca por uma visão de máquina prometia fazer o mesmo pelo nosso mundo digital. Só que isso trazia uma pergunta gigantesca. Como é que a gente ensina um computador a fazer algo que a natureza demorou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar? Olha só a velocidade com que isso aconteceu. Foi literalmente num piscar de olhos. Em tempo geológico, claro. O surgimento da visão deu o pontapé inicial para uma verdadeira corrida armamentista. Predadores agora podiam caçar de verdade, e as presas, bom, elas precisavam se esconder. A complexidade da vida simplesmente explodiu. Essa é a dimensão do poder que a visão tem. Agora vamos dar um salto gigantesco para nossa época. Chegando no século XXI, a gente encontra outra explosão de complexidade, só que dessa vez digital. A gente criou um universo de dados visuais, fotos, vídeos. Mas o problema é que, por muito tempo, para os nossos computadores, esse universo era escuro, totalmente indecifrável. Pensa só nisso. 80%. Cara, 80% de todo o tráfego da internet é vídeo. A imensa maioria dos dados voando por aí não é texto, não é e-mail. São dados visuais. Sabe, as fotos das férias, os vídeos de gatinhos, as lives, é uma fatia gigantesca do nosso mundo digital que, até pouquíssimo tempo atrás, era um mistério total para as máquinas. Um volume de informação, nossa, colossal. Ok, para a gente ter uma ideia dessa escala, a cada segundo que passa, 5 horas de vídeos são carregadas no YouTube. 5 horas. É simplesmente impossível, matematicamente impossível, que qualquer grupo de seres humanos consiga assistir, organizar e entender tudo isso. Não dá. A gente precisava que as máquinas fizessem esse trabalho. E é aqui que entra uma analogia que eu acho genial. Os dados visuais eram tipo a matéria escura da internet. A gente sabia que eles estavam lá, que compunham a maior parte do nosso universo digital, mas a gente não conseguia ver, não conseguia entender esses dados com os algoritmos. Era um recurso gigantesco, mas totalmente inexplorado. Agora, resolver esse problemão não foi nada fácil. Não foi da noite para o dia. Na verdade, essa foi uma das buscas mais longas e difíceis da história da ciência da computação. Foi uma jornada de mais de 50 anos, com avanços bem lentos, sabe? Passo a passo. Essa jornada, como eu disse, foi longa. Começou lá nos anos 50 com neurocientistas descobrindo, por exemplo, como o cérebro de um gato processa coisas simples, como bordas e linhas. Isso acabou inspirando os primeiros trabalhos em visão computacional, como o tal mundo dos blocos. E por décadas, a ideia foi mais ou menos essa. Vamos ensinar o computador a achar bordas, depois achar formas, e aí tentar montar esse quebra-cabeça. Tivemos avanços gigantescos como o SIFT e a detecção de rostos do Viola Jones, mas ainda eram sistemas super complexos, meio frágeis, e que dependiam de regras criadas por humanos. E aí, de repente, tudo mudou. O ritmo, que era lento e gradual, virou exponencial. E esse momento de virada tem nome: ImageNet. Foi o evento que realmente deu o start na era da IA moderna que a gente vive hoje. O ImageNet Challenge, como era conhecido, era uma competição anual com um objetivo bem ousado: criar um programa de computador que conseguisse classificar imagens em 1000 categorias diferentes. E tinha de tudo, desde raças de cachorro e gato até tipos de carros e cogumelos. A escala disso era algo nunca visto antes. E agora, olha que interessante o que aconteceu entre 2011 e 2012. Durante anos, o progresso era bem previsível. A taxa de erro caía um pouquinho a cada ano, mas em 2012, ela despencou. Caiu quase 10 pontos percentuais de uma vez só. Foi um salto tão grande que a comunidade científica ficou de queixo caído. A pergunta era: o que diabos aconteceu em 2012? A resposta foi uma abordagem completamente diferente.
Os vencedores dos anos anteriores usavam sistemas supercomplexos cheios de regras. Já o time vencedor de 2012, uma equipe de Toronto, usou uma coisa chamada rede neural convolucional profunda, a famosa AlexNet. A sacada foi a seguinte: em vez de dizer para o computador procure por bordas e formas, eles simplesmente deixaram a rede neural aprender sozinha o que era importante, só mostrando para ela milhões e milhões de exemplos. Mas aí vem o plot twist. Essa ideia de redes neurais convolucionais não era nova, de jeito nenhum. Um dos pioneiros da área, o Yann LeCun, já tinha usado algo parecido para reconhecer números escritos à mão lá em 1998. Então, fica a pergunta: se a tecnologia já existia há mais de uma década, por que a revolução só rolou em 2012? A resposta está na combinação de dois ingredientes que finalmente ficaram disponíveis na hora certa. Primeiro, uma quantidade absurda de dados. O próprio ImageNet, com seus milhões de imagens todas organizadinhas e rotuladas, foi o combustível que esses modelos precisavam. E segundo, poder computacional. Muito poder computacional. As placas de vídeo, as GPUs, que nasceram para os videogames, eram perfeitas para os cálculos que as redes neurais precisam fazer. Foi essa combinação mágica de dados e poder de fogo que finalmente liberou o potencial de uma ideia que já era antiga. De 2012 para cá, o progresso foi alucinante. Hoje, os sistemas de visão computacional são melhores que humanos em várias tarefas de reconhecimento de imagem. Mas isso leva a gente para uma questão bem mais profunda. Será que reconhecer um objeto é a mesma coisa que entender o que ele significa? Dá uma olhada nessa imagem, por exemplo. Um algoritmo de hoje em dia consegue identificar os objetos com perfeição? Barack Obama, homem, balança. Ok, as etiquetas estão certas. Mas será que elas contam o que de fato está acontecendo aí? Elas capturam a história por trás da foto? Porque um ser humano não vê só os objetos, a gente vê o contexto todo. A gente vê uma piada acontecendo. A gente entende que presidentes geralmente são figuras sérias e é justamente a quebra dessa expectativa que faz a cena ser engraçada. A gente olha para as pessoas lá no fundo, vê que elas estão rindo e entende que todo mundo ali sacou a brincadeira. Isso é compreensão. É muito mais do que só reconhecer. Então, o ponto central é esse. A revolução da visão computacional nos deu máquinas que são incríveis em reconhecer o que tem numa imagem. Mas o próximo grande desafio, o verdadeiro santo graal da área, é ensinar as máquinas a entender o porquê. Essa é a fronteira da pesquisa em inteligência artificial hoje. Sair de simplesmente colocar etiquetas em pixels e passar a entender narrativas complexas. A jornada foi longa, mas essa revolução da visão, ela está longe de acabar. E a questão que fica no ar é: quão perto a gente está de ter máquinas que não apenas veem, mas que realmente entendem o mundo ao redor delas?